Estamos de volta, este é o 3 em 1 em som e imagem nessa quinta-feira, e como eu disse no começo do programa, foi divulgado agora há pouco um boletim médico pelo Hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, vou ler aqui o boletim, mais fácil. O excelentíssimo presidente da República permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Apresentou ontem à noite episódio isolado de febre sem outros sintomas associados, foi submetido a uma tomografia de tórax e abdômen que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Foi realizado um ajuste na antibiótico terapia e mantidos os demais tratamentos. Ele continua sem dor, com sonda nasogástrica, dreno no abdômen e recebendo líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Hoje ele realizou exercícios físicos respiratórios e caminhou pelo corredor. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas, e assina aqui o boletim os médicos responsáveis, Dr. Antônio Luiz Macedo, que é o cirurgião, e também o Dr. Leandro Echenique, que é o clínico e cardiologista. Então, seguindo aqui e com o nosso 3 em 1, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que espera justamente que o presidente retorne a Brasília, que tem a sua saúde restabelecida, para apresentar o texto do projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional. Moro afirmou, no entanto, que sabe que a reforma da Previdência é prioridade, mas acredita que os dois projetos podem ser discutidos paralelamente. Girando então, vamos lá, Vera Magalhães. Paralelamente, mas com ordem para ir ao plenário, né? Tem que ter ordem, porque senão vai virar uma bagunça. Um atrapalha sim o outro, porque não são os mesmos interesses que estão envolvidos em uma e em outra negociação. Basta dizer que no caso do Sérgio Moro, dos projetos dele, muitos deputados se sentem atingidos de alguma maneira por esse que endurece o Caixa 2, etc. E aí você tem pressão dos estados para os dois projetos, dos governadores. Ou se articula isso ou vai ter bateção de cabeça, não adianta. O Rodrigo Maia também falou a respeito disso, falou que sabe que o projeto do Moro é prioritário, é importante, porém tem de se votar a reforma da Previdência primeiro, porque dela depende a confiança no país, a retomada da economia e tudo mais. Então, eu acho que o ministro sabe disso, ele está fazendo já alterações na proposta, já aceitou fazer 2 alterações sugeridas pelos governadores, num sinal de que está aberto a essa negociação, o que é positivo. Diz que vai fazer alterações também sugeridas pelo decano do Supremo, Celso de Mello, para que não haja questionamento quanto à constitucionalidade do projeto. Começou a apresentá-lo à imprensa, está fazendo um giro aqui em São Paulo por redações. Então, acho que ele está no caminho certo. Tem que ir negociando, mas sabendo que o posto Ipiranga, nesse caso, vai ter prioridade. Queria aproveitar isso para falar aí do boletim de saúde do presidente. Tá todo mundo meio esperando o Bolsonaro em Brasília, né? Parece que o governo não pode tomar nenhuma decisão importante enquanto o presidente não voltar. E não se trata só de voltar. Aquela ideia de que ele despacharia de um gabinete avançado no hospital não se revelou verdadeira. Tem acesso restrito ao presidente, acesso físico está restrito, os ministros não podem despachar com ele. Eu conversei com alguns ministros que disseram: eu gostaria de ir lá despachar um assunto com o Bolsonaro, mas ainda não pode. Hoje mesmo, questionado a esse respeito, o porta-voz Rego Barros disse que ainda não tem previsão para que ele possa ter as visitas mais liberadas. Elas ainda continuam restritas, ele está numa semi-intensiva e agora com esse quadro de pneumonia, que provavelmente é por junção de líquido no peito, não tem nenhum vírus ali encontrado. Então, bactéria, né? Como tá ainda muito imprevisível quando ele vai voltar, eu me pergunto se não seria o caso do vice-presidente assumir para poder despachar e poder tirar o acúmulo de tarefa da mesa do presidente. É claro que com a desconfiança que existe hoje entre o Bolsonaro e o Mourão, entre a família do Bolsonaro e o Mourão, não se vai imaginar que vai ser ele que vai dar a palavra final sobre o projeto, nem do Moro, nem sobre a reforma da Previdência. Não é disso que se trata. Mas que ele possa ir tirando da frente o resto do dia a dia do governo, despachando, para que não se perca operacionalidade com a ausência do presidente.
eu acho um pouco preocupante que com um governo com menos de 2 meses, o vice seja considerado um inimputável para assumir o poder. Como vai ser nos próximos 4 anos? Se tiver uma situação em que o Mourão é um cara que não pode assumir de maneira nenhuma. Acho isso complicado. Sobre a saúde do presidente, eu acho que não há motivo para alarme. Ele está num processo muito delicado, de recuperação de uma cirurgia muito delicada, ocorrida num espaço de tempo de algo como 4, 5 meses, em que ele foi operado algumas vezes. Então é óbvio que o quadro é muito delicado. Qual foi o erro nesse processo? Foi se vender inicialmente uma simplicidade desse processo. Esse aqui foi o erro. A ideia, a comunicação pública feita oficialmente, de que haveria um gabinete que 2 ou 3 dias depois dessa operação delicadíssima o presidente estaria despachando. Isso é uma impossibilidade e está verificado agora. Criou, portanto, uma expectativa a qual se associou, se apensou, para usar o termo da moda, uma agenda de governo. E aí está todo mundo parado esperando a volta do presidente porque estava prometida para acontecer. Não há motivo para alarme, portanto, em relação à recuperação do presidente, mas há motivo para alarme em relação à paralisia do governo em função dessa espera. Sobre a reforma do Moro, o pacote reformista do Moro, a lei Moro, chame como quiser, é evidente que ela pode ser mandada paralelamente para o Congresso com a reforma previdenciária. Ela pode passar pelas comissões e pelas discussões necessárias, mas como a Vera disse, o que importa em termos de contaminação é o envio ao plenário. Se, por algum acaso, inclusive em função da demora na bateção de martelo sobre o texto da reforma da Previdência, a reforma do Moro, o pacote Moro chega ao plenário da Câmara antes, aí vai se criar um estado de calamidade política para um governo que ainda não tem sua articulação, contaminando os políticos, os partidos políticos, para a agenda da reforma da Previdência. A agenda da reforma da Previdência tem que ser o primeiro projeto, emenda constitucional, o primeiro projeto importante de peso do governo a chegar à Câmara. E pelo visto, é melhor, porque a gente quer que seja aprovado, que seja em junho, para que se tenha tempo de formar uma maioria e formar um consenso, como nós já dissemos aqui que não há. Diga lá, Joel. Lembrando também que o pacote de reforma legislativa do Moro é o tipo de pacote que é possível, é concebível que se adeque à ideia original do governo Bolsonaro, de que um déficit de articulação fosse compensado pela pressão popular em massa em cima do Congresso. Então, ele é um tipo de medida legislativa que pode ser deixado sem grandes custos para um segundo momento, para se focar agora naquele em que essa estratégia é muito mais dúbia e improvável de acontecer, que é a reforma da Previdência. Agora, falando do pacote do Moro, é preocupante sim, eu sempre trago esse ponto, porque é preciso ser dito e repetido, que ele tende a aumentar a letalidade policial no Brasil, ou seja, a frequência com que policiais matam. Criou-se retoricamente a ideia de que no Brasil o policial, ao usar da violência, usar sua arma de fogo, ele em geral é processado e punido. Isso não é verdade. Ainda mais quando está se defendendo, isso não acontece. O que acontece em geral é justamente o contrário. Até mesmo execuções cometidas por policiais, sabemos que elas existem, em geral não resultam em punição nenhuma. A reforma do Moro fala em o que o juiz pode até suspender a pena se ele julgar que o excesso de legítima defesa do policial foi motivado por medo ou por surpresa. Em geral, nesse tipo de processo, a única evidência que tem é a palavra do próprio policial, às vezes dos colegas dele, porque a outra parte foi morta. Então isso é algo perigoso que tende a aumentar a letalidade policial, que vem crescendo no Brasil, aumentou o número de pessoas mortas pela polícia, sem que isso tenha, inclusive, gerado qualquer melhora na segurança pública nos últimos anos, como a gente sabe tão bem. Então me parece que nesse ponto, ele caminha na direção contrária que a gente gostaria de ver. Caminha numa direção de conseguir resolver mais crimes, resolver mais delitos e prender menos pessoas por crimes não violentos e ter uma polícia mais preparada. Isso exige investimentos. Investimento em inteligência, investimento em pessoal, investimento em equipamentos, e não a polícia com mais liberdade, com mais arbítrio para matar. Porque isso é justamente, primeiro, é o que favorece operações de grupos de extermínio, por exemplo, que não tem efeito positivo nenhum na segurança pública e na criminalidade. Pelo contrário, integram as medidas do crime no país.